Fala aí pessoal, hoje irei dizer alguns fatos interessantes que você gostaria de saber. Em 1972, um programa norueguês anuncia em transmissão de televisão a chegada de cores. Apesar de ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, só foi atualizar seus sistemas televisivos mais tarde, em 1972. Pablo Picasso foi um dos maiores pintores do século passado, e um de seus talentos foi seu autorretrato ao longo do ano de 1896 até o último de 1972. Com cerca de mais de 50 mil obras em toda a sua vida, ele registrou em toda a sua vida os seus autorretratos de seus 15, 18, 20, 25, 56, 83 e 90 anos de idade. Já pensou como um simples brinquedo poderia se destacar e ter várias versões, mesmo que o tempo passe? Há muito tempo, em um mundo de imaginação e diversão, a indústria de brinquedos ganhou vida com histórias encantadoras e personagens cativantes. Desde os primórdios, crianças de todas as idades encontraram alegria em brincar e aprender através dessas criações mágicas. No coração dessa narrativa está a icônica Barbie, uma boneca revolucionária criada por Ruth Handler, uma mente visionária. Em 1959, Ruth viu além dos brinquedos convencionais e sonhou com uma boneca que fosse mais do que apenas uma figura. Ela queria uma companheira que inspirasse a imaginação e quebrasse barreiras culturais. Assim nasceu a Barbie, uma verdadeira pioneira do seu tempo. Com sua personalidade carismática, beleza diversificada e uma coleção deslumbrante de roupas e acessórios, a boneca rapidamente se tornou uma amiga inseparável das meninas em todo o mundo. No entanto, a jornada de Ruth não foi um conto de fadas sem obstáculos. Ela enfrentou desafios, críticas e barreiras ao longo do caminho. Mas sua determinação inabalável e paixão pela mudança a levaram a superar tudo isso. Com o passar dos anos, a família de brinquedos cresceu e mais personagens memoráveis foram adicionados ao enredo. Super-heróis, corajosos, adoráveis bichinhos de pelúcia e jogos empolgantes se uniram à grande festa dos brinquedos, levando a diversão e o aprendizado a novos patamares. Hoje, a história dos brinquedos continua a evoluir, com a magia das inovações tecnológicas trazendo vida a novos protagonistas e experiências interativas. A cada capítulo, as crianças são convidadas a embarcar em aventuras inesquecíveis, aprendendo, crescendo e explorando sua criatividade. E assim, o encantador conto dos brinquedos continua a ser escrito, trazendo sorrisos e lembranças felizes para todos aqueles que embarcam nesta jornada mágica de diversão e imaginação. Iremos falar de um satélite natural nosso, cheio de curiosidades e mistérios, ao ponto de ser uma maravilha. A Lua. A Lua, nosso companheiro celeste mais próximo, é verdadeiramente fascinante. Suas maravilhas e mistérios cativam a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Origem misteriosa. A origem da Lua é um enigma intrigante. A teoria mais aceita é a teoria do grande impacto, que sugere que a Lua se formou quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a jovem Terra há bilhões de anos. Esse impacto expeliu material que acabou se agrupando para formar nossa querida Lua. Ciclos lunares. A Lua é a rainha dos ciclos. Seus ciclos, incluindo as fases da Lua, têm influenciado culturas e religiões em todo o mundo. Desde a Lua cheia, que ilumina a noite, até o eclipse lunar, a Lua nos presenteia com espetáculos celestes impressionantes. Luz lunar. A Lua não emite luz própria, mas reflete a luz do Sol. Suas crateras e montanhas parecem esculpidas por sombras e luzes, criando paisagens únicas. Lua e a vida na Terra. A Lua desempenha um papel vital na estabilização da inclinação do eixo da Terra, o que influencia nosso clima e estações. Além disso, suas marés são uma força poderosa da natureza. Exploração espacial. A Lua tem sido um alvo constante de exploração espacial, desde as missões Apollo até as explorações robóticas mais recentes, como o programa Artemis. A Lua continua a ser um destino emocionante para a humanidade. A Lua é uma testemunha silenciosa da história da Terra e uma fonte de inspiração para astrônomos, poetas e todos que olham para o céu noturno. Sua beleza e mistério continuam a nos cativar, fazendo dela um dos objetos celestes mais notáveis do nosso sistema solar. As criações isoladas pelo ser humano são manifestações arquitetônicas que buscam a harmonia com ambientes remotos e naturais, desde casas,
em locais remotos até estruturas inovadoras em paisagens intocadas, essas construções exemplificam a capacidade da humanidade de se integrar com a natureza e encontrar refúgio em cenários isolados e únicos. Essas criações frequentemente refletem um desejo de tranquilidade, beleza e isolamento, proporcionando experiências únicas e inspiradoras. E uma delas é a Casa Isolada, no Lago Kawartha. É uma residência privada localizada em uma área remota e cênica às margens do Lago Kawartha, no Canadá. Essa casa foi projetada com ênfase na integração com a natureza e na criação de um ambiente de isolamento e tranquilidade para seus moradores. A propriedade é cercada por densas florestas e oferece vistas deslumbrantes do lago. A arquitetura da casa combina elementos modernos com materiais naturais, proporcionando uma experiência de vida luxuosa e pacífica em meio à paisagem canadense. Essa casa representa um exemplo notável de residência isolada em um ambiente natural deslumbrante no Canadá. Seguindo o termo isolada, tem a Casa Isolada na pequena ilha de Elidaí, Islândia. É uma construção remota, situada em uma ilha desabitada na Islândia. Esta casa singular é uma cabana de caça que se destaca no meio de uma paisagem árida e vulcânica. Ela é reconhecida por sua isolada localização, cercada por nada além de vastas extensões de oceano e natureza intocada. A casa é frequentemente utilizada como refúgio para caçadores locais e outros visitantes que buscam uma experiência de isolamento absoluto. Ela representa um exemplo notável de como a arquitetura pode ser adaptada para oferecer abrigo em lugares remotos e desafiadores da Islândia. Concluindo, as criações isoladas pelo ser humano não são apenas testemunhos de engenhosidade arquitetônica, mas também celebram a nossa busca por conexão com a natureza e a busca da paz em meio à solidão. Elas nos lembram da nossa capacidade de criar beleza e funcionalidade em alguns dos lugares mais remotos da Terra, tornando-os pontos de inspiração e contemplação. Essas construções únicas não apenas nos conectam com a natureza, mas também refletem a nossa eterna busca por refúgio e harmonia em cenários isolados e especiais. Há um mundo vasto e diversificado lá fora, repleto de lugares que fazem o coração de qualquer viajante bater mais rápido. Imagine-se em um passeio global, explorando algumas das maravilhas naturais e criações humanas mais espetaculares. Começamos nossa jornada nos Estados Unidos, onde encontramos o Grand Canyon, um cânion de proporções épicas, com suas paredes avermelhadas que se estendem até onde a vista alcança. O Rio Colorado, ao longo de milhões de anos, esculpiu essa maravilha da natureza, criando uma visão de tirar o fôlego. Da América partimos para o Peru, onde Machu Picchu aguarda no topo das majestosas montanhas dos Andes. As ruínas antigas e a engenhosidade arquitetônica dos Incas são surpreendentes, mas é a paisagem ao redor, com picos nevados e precipícios profundos, que realmente cativa. No Nepal, o Monte Everest se eleva imponente, atraindo alpinistas de todo o mundo em busca de uma conquista monumental. Do cume, é possível apreciar uma vista deslumbrante da terra abaixo, uma experiência que muda vidas. Nas águas cristalinas do Mar Egeu, a ilha de Santorini, na Grécia, aguarda com suas casas brancas e cúpulas azuis que se erguem sobre as falésias vulcânicas. Os pôres do sol de tirar o fôlego refletem nas águas azuis, criando uma visão que parece saída de um conto de fadas. Viajamos agora para a Austrália, onde encontramos o Great Barrier Reef, um paraíso subaquático de corais vibrantes e vida marinha exuberante. Mergulhadores de todo o mundo vêm explorar essa maravilha subaquática. No Japão, o Monte Fuji se ergue com graciosidade, uma montanha icônica que simboliza a beleza e a serenidade do país. Escalar suas encostas é uma jornada espiritual e uma experiência única.
A China nos apresenta a Grande Muralha, uma proeza monumental de engenharia que serpenteia por montanhas e vales. Sua história e grandiosidade deixam qualquer visitante sem palavras. No Brasil, o Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Esta icônica estátua de Jesus Cristo, com seus braços estendidos, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade e é um importante símbolo da cultura e beleza do Brasil. O Cristo Redentor atrai milhões de visitantes de todo o mundo a cada ano. No Canadá, o Parque Nacional de Banff nos envolve em um mundo de montanhas majestosas, lagos de águas cristalinas e uma natureza intocada que inspira a reverência. A Patagônia, na Argentina e no Chile, é um cenário de beleza crua e indomada. Geleiras, montanhas, lagos e vastas planícies criam um cenário épico para os amantes da natureza. Bali, na Indonésia, é uma terra de contrastes, com praias deslumbrantes, templos exóticos e uma cultura rica e vibrante que hipnotiza os visitantes. Por fim, nos Estados Unidos, o Parque Nacional de Yellowstone nos recebe com geysers impressionantes, fontes termais coloridas e uma vida selvagem diversificada. Vamos falar sobre um dos lugares mais misteriosos do planeta, o Ponto Nemo. O Ponto Nemo, também conhecido como Oceanic Pole of Inaccessibility, é um local que evoca mistério e intriga nas profundezas do Oceano Pacífico. Situado a mais de 2.000 quilômetros de qualquer terra firme, este é o ponto mais isolado da Terra, onde a presença humana é quase inexistente. É um lugar onde o silêncio é ensurdecedor e o horizonte se estende infinitamente, criando uma sensação de isolamento cósmico. Nessas águas profundas e remotas, a escuridão oculta segredos que desafiam a imaginação. Não é apenas o isolamento que intriga, mas também a profundeza das águas, que abriga formas de vida que ainda não conhecemos completamente. Quais criaturas misteriosas podem vagar nas profundezas inexploradas do Ponto Nemo, longe dos olhos humanos? Além disso, o Ponto Nemo é conhecido por ser o local de reentrada da Estação Espacial Mir, um lugar onde a humanidade também lançou mistérios e relíquias tecnológicas no abismo. Isso só acrescenta a aura misteriosa deste local isolado, onde passado e presente se entrelaçam nas profundezas oceânicas. Portanto, o Ponto Nemo permanece como um dos lugares mais misteriosos e intrigantes da Terra. Um ponto de encontro entre o desconhecido, o isolamento e a exploração espacial, que continua a desafiar nossa compreensão e despertar a curiosidade humana. Dito isso, a compreensão humana e o vasto desconhecido é duas vias de sentidos contrários, onde conseguimos desvendar os mistérios que estavam sem respostas, porém, abrindo novas portas com perguntas rodeadas de mistérios. Vamos falar sobre um assunto interessante sobre o nosso universo observável. O universo é um vasto e misterioso espaço que abriga tudo o que existe, desde estrelas e planetas até galáxias e partículas subatômicas. Ele se estende por bilhões de anos-luz e é governado por leis físicas que regem o funcionamento de todas as matérias e energias. As estrelas são os objetos celestes mais notáveis do universo, emitindo luz e calor devido à fusão nuclear em seus núcleos. Grupos de estrelas se agrupam em galáxias, como a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e há bilhões de outras galáxias no universo observável. Os buracos negros são uma das características mais enigmáticas e fascinantes do cosmos, continuando a intrigar cientistas e inspirar a imaginação humana. Eles representam os limites extremos da gravidade e desempenham um papel fundamental na evolução e no equilíbrio do universo. Recentemente, o telescópio do Observatório Europeu do Sul (ISU), localizado no Chile, detectou no início do ano uma fonte de luz no céu noturno. Após o esforço em conjunto de diversos laboratórios ao redor do mundo,
O ponto de luz foi identificado como um buraco negro engolindo uma estrela e também vomitando os restos do corpo celeste. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature e o evento astronômico foi batizado de AT 2022 cm-C. Conhecido como evento de ruptura de maré, ele ocorre quando uma estrela se aproxima de um buraco negro e é destruída pelas forças gravitacionais do buraco negro. O nome evento de ruptura de maré faz um paralelo em como a Lua atrai as marés na Terra. Obviamente, a escala dos dois eventos é completamente diferente. Vimos apenas um punhado desses eventos com jato e eles continuam sendo muito exóticos e mal compreendidos, disse em comunicado Niall Tanvir, da Universidade de Leicester, no Reino Unido, que liderou as observações. Com base nos registros, o ISU publicou em seu canal oficial do YouTube uma animação que mostra como o processo se desenrola. Fala aí pessoal, hoje vou falar sobre um pássaro interessante, que possui uma habilidade surpreendente. O American Dipper, Cinclus mexicanus, também conhecida como ousel aquático, é uma espécie de ave semiaquática nativa do oeste da América do Norte. É um pássaro atarracado, cinza escuro, com a cabeça às vezes tingida de marrom e penas brancas nas pálpebras que fazem com que os olhos fiquem brancos quando o pássaro pisca. Tem 16,5 centímetros, 6,5 polegadas de comprimento, envergadura de 23 centímetros, 9,1 polegadas, e pesa em média 46 gramas, 1,6 onças. O nome de Per deriva de suas longas pernas, que ele usa para balançar todo o corpo para cima e para baixo durante as pausas, enquanto se alimenta no fundo de riachos rochosos e rápidos. Esta espécie, como outras mergulhadoras, é equipada com uma pálpebra extra chamada membrana nictitante que lhe permite ver debaixo d'água e escamas que fecham suas narinas quando submersa. Os dippers também produzem mais óleo do que a maioria das aves, o que pode ajudar a mantê-los mais aquecidos quando procuram comida debaixo d'água. Essa espécie utiliza de seu canto para atrair as fêmeas. A música consiste em assobios agudos ou trinados do tipo. Ambos os sexos deste pássaro cantam o ano todo. Vocês sabem qual foi o primeiro rap do mundo? O rap é um gênero musical e forma de expressão artística que se originou nas comunidades urbanas dos Estados Unidos, especialmente no Bronx, Nova York, durante os anos 1970. Caracteriza-se pela sua ênfase na vocalização rítmica e poética, com letras frequentemente faladas ou rimadas em um padrão rítmico sobre uma batida musical de fundo. Teve um grupo gospel que cantaram uma canção chamada Noah de Jubalareis. É apontada como a origem do primeiro rap do mundo. O grupo era conhecido por cantar música gospel e espiritual, com harmonias vocais distintas. A canção Rap Noah foi gravada em 1946 e é uma interpretação musical da história bíblica de Noé e a Arca, apresentada no estilo vocal característico do grupo. A música faz parte do repertório gospel tradicional e possui um tema religioso, abordando a história de Noé e sua obediência a Deus ao construir a arca para se preparar para o dilúvio. As harmonias vocais do The Jubalaires contribuem para a entrega emocional da mensagem espiritual da música. É importante notar que, na época em que a canção foi gravada, o termo rap provavelmente tinha um significado diferente do que é comumente associado ao gênero musical de rap contemporâneo. O termo rap era frequentemente usado para descrever um estilo vocal caracterizado por uma entrega ritmada e falada, o que pode ser uma característica da interpretação do The Jubalaires na canção Rap Noah. Em resumo, o rap é um estilo musical marcado por sua habilidade lírica, batidas distintas e importância cultural. Ele evoluiu ao longo das décadas, influenciando várias gerações e continuando a ser uma forma poderosa de expressão artística e social. Hoje vou falar umas curiosidades sobre bodes. Esses mamíferos podem pertencer às espécies Capra egarus, selvagem, ou Capra hircus, animais domesticados. A última foi uma das primeiras a serem domesticados pelo homem, por volta do ano 7000 a.C., no Oriente Médio. O bode selvagem vive nas montanhas, em alta altitude, de regiões da Europa, Ásia e norte da África. Já a cabra selvagem é encontrada em regiões da Turquia até o Paquistão.
Os bodes possuem muitos pelos no pescoço e no queixo, formando algo parecido com uma barba. Os chifres deles são bem mais longos que os das fêmeas. O bode, quando jovem, é mais agressivo. Além disso, são excelentes escaladores e gostam de ficar em troncos de árvores. Algumas espécies escalam paredões em montanhas, vão atrás de plantas que nascem nesses locais, tais minerais existentes nas rochas e a tranquilidade de não serem perseguidas por predadores. O bode gosta de grama e arbustos, e são animais ruminantes, ou seja, ingerem o alimento e, em seguida, o regurgitam de volta à boca, quando voltam a mastigar para engolir outra vez. A cabra ainda gosta de comer folhas de árvores, capim e ervas daninhas. São animais sociais e inteligentes, capazes de aprender com facilidade. Suas longas barbas e chifres são características marcantes. Além disso, desempenham um papel importante na manutenção de ecossistemas, ajudando a controlar o crescimento de vegetação. Mas fora a origem, criação e alimentação, tem um lado mais macabro envolvendo o bode. Tinha um uso de bodes em rituais está ligada à longa história de interação entre os seres humanos e esses animais. Devido à sua natureza adaptável e à presença em diferentes culturas, os bodes muitas vezes desempenharam papéis simbólicos em rituais ao redor do mundo. Sua associação com características como fertilidade, virilidade e até mesmo com figuras mitológicas, como o deus grego Pan, contribuiu para sua inclusão em práticas cerimoniais. Em algumas culturas antigas, os bodes eram sacrificados como oferendas aos deuses, acreditando-se que essa ação poderia trazer boa colheita, prosperidade ou proteção contra males. Suas peles eram utilizadas em trajes cerimoniais e seus chifres frequentemente esculpidos em objetos rituais. O bode também era, por vezes, associado a figuras do submundo ou do oculto, o que levava a crenças de que sua presença poderia facilitar a comunicação com o mundo espiritual. Contudo, é importante observar que essas práticas podem variar amplamente entre culturas e ao longo do tempo. Embora o uso de bodes em rituais tenha sido significativo em muitos contextos, as interpretações e significados por trás dessas práticas podem ser complexos e multifacetados. Em resumo, os bodes são animais versáteis e adaptáveis, desempenhando um papel crucial na subsistência de comunidades humanas ao longo da história. Sua capacidade de adaptação, inteligência e contribuição para os ecossistemas tornam os bodes uma espécie digna de reconhecimento e valorização. Hoje irei dizer a vocês alguns fatos interessantes que você gostaria de saber. Em média, um gato passa 2/3 do dia dormindo, ou seja, em 9 anos de vida, ele passou apenas 3 anos acordado. Se você reservar um tempo ouvindo apenas 15 minutos de suas músicas favoritas, podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade do momento. A capacidade de saltar está presente em todos os mamíferos, com exceção do elefante. O motivo se deve, pois a estrutura do corpo do elefante não necessita do salto, evolutivamente, mas nada impede dele ser ágil. Em 2008, durante um evento de jogos, a marca Lenvar apresentou um monitor ultralargo e curvo. Devido à época, ele estava à frente do seu tempo. Melhores amigos tendem a ter conversas que podem ser impossíveis para outras pessoas compreenderem. No ano de 1887, em Estocolmo, na Suécia, foi inaugurada a Telefontornet para abrigar mais de 5.000 linhas telefônicas espalhadas pela cidade. Beber água em momentos de estudo pode melhorar seu desempenho cognitivo. Fala aí, pessoal, o oceano é uma extensão de água salgada que cobre a maior parte da superfície da Terra. O oceano global corresponde a 97% da hidrosfera, cobrindo aproximadamente 71% da superfície da Terra, uma área de 361 milhões de quilômetros quadrados. Mais da metade desta área tem profundidades superiores a 3.000 metros. Fora esses dados, o oceano esconde mistério quase nunca explicado, devido à porcentagem de exploração baixa que temos. De vários mistérios que ela possui, está o famoso globo. Esse mistério persiste há anos e alimenta a imaginação de quem acha que o mundo é cheio de segredos. Sabemos muito pouco sobre o fundo dos oceanos. Isso, sem dúvida, faz as nossas mentes irem longe. Conheça o globo, como foi chamado um som do fundo do mar. Esse registro indica algo extremamente curioso. Nos Estados Unidos, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, foi a responsável pela detecção. Há muitas décadas, desde os anos de 1970, microfones subaquáticos trabalham para encontrar novidades científicas no fundo do mar. Os dados colhidos ajudam a entender melhor os segredos das profundezas. Enfim, em 1977,
os hidrofones da NOAA captaram algo muito estranho. Aquele era o som mais alto já registrado no oceano na região marítima da América do Sul. O som vinha de mais de 4 quilômetros de profundidade. O som era tão alto que não poderia ser de uma criatura viva, a menos que a tal criatura fosse incrivelmente grande. Globo. O mistério do fundo do mar. Não havia criatura conhecida que poderia gerar tamanhas ondas sonoras. Foi cogitada então a possibilidade de um animal marinho desconhecido pela ciência. Mas também passaram a analisar possibilidades, como fontes naturais não vivas. O mais aceito é que o som foi causado por um iceberg gigante rachando. Muitos anos depois, a teoria do iceberg ganhou mais dados a seu favor, pois identificaram grandes blocos de gelo flutuando por regiões que poderiam causar o efeito do som blow. Mesmo assim, ninguém está totalmente certo de que o blow não tenha sido emitido por uma criatura abissal, gigantesca e totalmente desconhecida. A bomba atômica, um poder devastador criado por mentes brilhantes em um momento fatídico da história. A humanidade testemunhou o nascimento de uma invenção terrivelmente poderosa, a bomba atômica. Forjada no turbilhão da Segunda Guerra Mundial, essa arma catastrófica foi capaz de moldar o destino de nações inteiras. Seu criador, um homem cuja genialidade foi ofuscada por sua criação sombria, foi o físico Albert Einstein. Com a ajuda de outros mentes brilhantes, como Enrico Fermi e J. Robert Oppenheimer, a teoria da relatividade de Einstein deu origem à fúria impiedosa da energia nuclear. A bomba atômica foi lançada sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. O impacto foi imediato e inimaginável, e milhares de vidas foram ceifadas instantaneamente, e as terríveis consequências se estenderam por gerações, com doenças devastadoras e cicatrizes emocionais profundas. Essa invenção macabra gerou um dilema moral de proporções monumentais, na busca pelo poder e a defesa nacional frente às terríveis consequências para a humanidade. O mundo ficou marcado pelo espectro da aniquilação em massa, acendendo o alerta para a necessidade de encontrar caminhos alternativos para a resolução de conflito. Desde então, a bomba atômica serviu como um símbolo terrível da capacidade do ser humano para o bem e para o mal. Uma lembrança constante de que, em nossas mãos, repousa tanto a promessa de um futuro próspero quanto a sombra nefasta da destruição total. Diante desse legado sombrio, a humanidade é chamada a aprender com os erros do passado, buscando a paz e a cooperação para construir um futuro mais seguro e esperançoso para todos. A bomba atômica e seu criador nos ensinam a valorizar a vida e a responsabilidade que carregamos como guardiões do nosso próprio destino. Qual a pessoa mais velha do mundo? A vida é uma jornada incrível e única, repleta de momentos de alegria, desafios e crescimento pessoal. Desde o momento em que nascemos, somos agraciados com a oportunidade de experimentar o mundo ao nosso redor, formar laços com outras pessoas e descobrir quem realmente somos. Durante essa jornada, enfrentamos diversas fases, desde a infância cheia de curiosidade até a juventude repleta de sonhos e ambições. Com o tempo, percebemos que a vida é uma dádiva preciosa e cada instante deve ser valorizado e apreciado. E ao olhar para a história da humanidade, encontramos exemplos notáveis de longevidade. Uma dessas histórias é a de Jeanne Calment, uma mulher francesa que detém o título de pessoa mais velha do mundo comprovado. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875 e viveu por impressionantes 122 anos e 164 dias. E por fim, uma frase interessante: o ser humano é o único animal que come sem ter fome, bebe sem ter sede e fala sem ter o que dizer. John Steinbeck.